As investigações policiais operam diretamente com as evidências dos sentidos. É preciso acreditar nos próprios olhos. Mas Kant investigava alguma coisa sobrenatural. Por trás dos objetos dos sentidos, alguma coisa invisível. Kant é um filósofo dos mais renomados, que investigava de olhos fechados por não acreditar nos sentidos, falsificando os objetos e as coisas reais. As coisas em si nunca podem ser conhecidas. Nos conformamos com não podermos aproximar-nos bastante delas e nunca podermos saber o que elas são em si. Kant investiga um outro mundo e está mentindo. E muito. Com uma linguagem rebuscada e extremamente confusa, enganou os intelectuais por mais de 200 anos. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em um divino eterno! Kant quer o poder espiritual, quer o direito de ser imortal, e seguindo os passos de Platão, falsificou os fatos e as evidências dos sentidos a fim de estabelecer o mundo metafísico como critério de verdade. Por exemplo, ao declarar que o homem é mau por natureza, Kant retira de propósito a influência da natureza e da história na formação do homem, colocando a desobediência de Adão, que comeu o fruto da árvore proibida, como sendo a origem racional do mal. Mesmo sem evidências históricas para comprovar isso, é suficiente que esse sentido seja verdadeiro em si, e até mesmo sem nenhuma prova histórica. Para o plano maligno de Kant funcionar, ele precisa invalidar a história, que é o registro dos fatos reais que aconteceram no passado. E assim, o investigador do outro mundo abre um novo caminho para se chegar até Deus. Em uma manobra complexa para transformar a fé religiosa em razão social, Kant busca levar a humanidade inteira de volta à Idade das Trevas. Para Kant, o mundo verdadeiro é o mundo da lei moral universal, um mundo desconhecido e inacessível. Isso é muito estranho, porque ele não apresenta provas da existência desse outro mundo. E sobre esse assunto, Nietzsche pode explicar até melhor. Tudo aquilo que os filósofos manobraram há milhares de anos eram ideias múmias. Nada de real saía vivo de suas mãos. E com Kant não é diferente. Nós nunca encontramos nada de real em seus textos. Quando você ouve falar do imperativo categórico ou da lei moral universal, você está ouvindo falar de ideias mal-assombradas que buscam se eternizar. Pegamos o idealismo de Kant e comparamos com a vida real. Encontramos ideias mal-assombradas e um hospital psiquiátrico. Se pegarmos o idealismo de Kant e compararmos com a vida real, veremos que se trata de um louco cheio de razão. Nesse livro aqui, O Anticristo, Nietzsche não economiza palavras para dizer quem é Kant e o que é a sua lei moral universal. O seu reino universal é, agora como antes, um reino de submundo, um hospital, um reino subterrâneo, um reino de gueto. Vale a pena lembrar que os nazistas criaram muitos guetos para encurralar os judeus, e se tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, iriam transformar o mundo inteiro num hospício, estabelecendo uma lei moral universal. Os nazistas tiveram o apoio dos intelectuais alemães, e Kant sempre foi muito famoso entre eles. Kant converte fé religiosa em razão social, a fim de estabelecer o reino de Deus na Terra. Reino este que, para existir, necessita apenas da pura obediência de todos à lei moral universal. Porém, uma análise cuidadosa indica que a lei moral universal tem origem no ódio que Kant sentia de si mesmo. E o próprio Kant afirma isso quando diz que o amor próprio é a fonte de todo mal. O amor próprio é a fonte de todo mal. Se os detetives da polícia trabalhassem dessa forma, manobrando ideias no lugar de fatos e evidências concretas, todos os crimes ficariam sem solução. E agora imagine o que iria acontecer. Pessoas com a mente diabólica iriam se aproveitar disso.
A história desse filósofo, que foi chamado por Nietzsche de imbecil, começa em 1724 em Königsberg, na Alemanha, uma cidade fundada por cavaleiros medievais durante as Guerras Cruzadas. Immanuel Kant era conhecido pelos seus hábitos rígidos, saindo para caminhar sempre nos mesmos horários. Em sua bela e fria cidade na Europa, buscava consolidar uma posição absoluta para a moral, meditando sobre o que é certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Kant refletia sobre o comportamento humano ideal, concluindo que para que o princípio do bem, ou seja, a demência, vença o mal, que é a astúcia e a inteligência, de forma definitiva, todos deveriam perder o senso crítico. Na visão de Kant, a lei moral, ou imperativo categórico, por estabelecer o princípio da demência, deve prevalecer sobre toda a humanidade sem exceção, de forma que todos os países do mundo e todos os habitantes da Terra, incluindo todos os animais e toda a natureza, devem obedecer a essa lei, porque para ele, essa lei é a criadora do universo, ou nas palavras do próprio filósofo. Uma vez que a universalidade da lei constitui aquilo a que se chama propriamente natureza, no sentido mais amplo da palavra, quer dizer, a realidade das coisas, enquanto é determinada por leis universais, o imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: age como se as suas decisões se devessem tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Mas Nietzsche comenta a respeito dessa tal universalidade da lei. Será possível não encarar o imperativo categórico de Kant como uma ameaça contra a vida? Esse livro de Nietzsche fornece algumas explicações sobre a metafísica de Kant. E a filósofa Ayn Rand também tem algo a dizer. Is Immanuel Kant, and that's the real villain of our age. Okay. It's not Karl Marx and it's not even religion. The villain is Immanuel Kant, who preached that man's mind is not valid, that the things you perceive are not there, they're not real. Things in themselves, as he preached, are something which exists in another dimension. Foi isso mesmo que você ouviu. Segundo a filósofa, Kant é o maior vilão da nossa era, declarando que as coisas que você persegue não estão lá e não são reais, e que o mundo verdadeiro está em outra dimensão. É assim que um filósofo investiga a verdade, falsificando as evidências e sabotando a vida real? Quando os antigos egípcios mumificavam Faraó, eles estavam pensando em um outro mundo. Por analogia, Kant também nos oferece esse outro mundo. Basta odiar a si mesmo e obedecer à lei moral universal, que recebe vários nomes: imperativo categórico, lei universal da natureza, razão pura, coisa em si e assim por diante. Tudo isso são conceitos absolutos que nascem de um cérebro atormentado, sem nenhuma conexão com a realidade empírica, ou em suas próprias palavras. As leis morais, com seus princípios, em todo conhecimento prático, distinguem-se, portanto, de tudo mais em que exista qualquer coisa de empírico, e não só se distinguem essencialmente, como também toda a filosofia moral assenta inteiramente na sua parte pura. A parte pura significa inteiramente que está isolada da realidade. Não se mistura, não se relaciona, não deixa vestígio e não funciona em momento algum. Portanto, não obriga a nada. E a lei moral universal, ou imperativo categórico, é simplesmente niilismo, ou se você preferir. Blá, blá, blá. Realmente, o grande Kant seria um total desastre se fosse um detetive que investiga casos reais. Mas num estado de total delírio, esse idealista alemão fez um estudo complexo das obrigações morais. E a próxima citação vai nos mostrar que ele viajava sério. O princípio da obrigação não se há de buscar aqui na natureza do homem ou nas circunstâncias do mundo, mas sim a priori, exclusivamente nos conceitos da razão pura. A razão pura é aquela que nem os neurocientistas conseguem identificar, porque não existe. E Kant iniciou de propósito uma investigação filosófica sem nenhuma pista. Mas para o idealista alemão,
todas as pistas são falsas, pois ele queria separar definitivamente a mente humana da realidade, declarando que o amor próprio é a fonte de todo mal e que os objetos reais são uma ilusão criada por categorias da mente, declarando que qualquer objeto ou evidência é falsa, porque a nossa percepção não alcança a realidade. Entretanto, Kant não falou isso de forma clara e objetiva como eu estou fazendo. A tática foi usar raciocínios complicados que você não consegue entender, se passando por gênio, já que a sua teoria dá acesso a uma coisa que não existe, e apenas ele é capaz de explicar. Por outro lado, um investigador na cena do crime precisa trabalhar com a realidade concreta, reunindo evidências para entender o que aconteceu. A partir da investigação dos objetos reais, ele trabalha cuidadosamente para descobrir a verdade. Sem evidências, não poderia haver investigação. Mas seguindo os passos de uma sombria tradição filosófica, Kant inicia sua investigação sem nenhuma evidência, trabalhando cuidadosamente para mostrar ao mundo que é possível chegar em lugar nenhum. Vamos verificar mais uma citação que mostra que Kant foi um péssimo investigador da verdade. Uma metafísica dos costumes é, pois, indispensavelmente necessária, não só por motivos de ordem especulativa, para investigar a fonte dos princípios práticos que residem a priori na nossa razão, mas também porque os próprios costumes ficariam sujeitos a toda sorte de perversão, enquanto lhes faltar aquele fio condutor e norma suprema do seu exato julgamento. Aqui ele está dizendo que é necessária uma conexão metafísica e transcendental para guiar o ser humano, pois sem isso o ser humano seria perverso. Quem trabalha com verdadeira seriedade precisa de um método comprovado. Em trabalhos investigativos, não é permitido fugir para o outro mundo. E uma confirmação ainda mais evidente que Kant foi um investigador de ideias múmias e espíritos mal assombrados é ele dizer que não é possível conhecer Deus, mas mesmo assim aponta o caminho para se chegar até Deus e se comporta como se o conhecesse. Não compreendemos nada na relação transcendente que une o homem ao ser supremo. Agora veja essa. Uma conduta moralmente boa é tudo o que Deus exige dos homens, para que se tornem em seu império súditos que lhes sejam agradáveis. Então Kant sabe agradar a Deus mesmo sem conhecer. É desse jeito que a abordagem filosófica investigativa de Kant se assemelha à de um canalha, que ao invés de procurar evidências concretas, apenas tira conclusões sem conhecer o objeto, comprometendo toda a investigação. E agora nós vamos descobrir o modus operandi desse canalha, que consiste em usar palavras envolventes e conceitos fantásticos para seduzir e capturar a mente do leitor. Vejamos as palavras-chave do seu modus de operação: imperativo categórico, imperativo hipotético, juízo sintético a priori, juízo sintético a posteriori, razão pura, razão analítica, razão especulativa, coisa em si, noumeno, fenômeno, transcendência e tudo o que transmita a impressão de que o filósofo alcançou os mais altos níveis da existência. Esse é o modo de operação de um investigador desajeitado, o maior idealista da Europa. E para encerrar o vídeo com mais alegria, já que ele começou de uma forma tão triste, fica uma citação de Voltaire: os tolos admiram tudo num autor respeitado. Eu só leio para mim, só gosto daquilo que serve ao meu uso. Muito show! E essa é a minha experiência filosófica e audiovisual para você ver o desastre um pouquinho mais de perto.